الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Boa tarde, queridos irmãos e irmãs. Hoje é um dia especial para nós muçulmanos. Hoje é o dia da sexta-feira, um dia elevado, o melhor dia da semana, o Senhor dos dias, o dia a qual Allah, Deus, o único, todo-poderoso, criou o primeiro ser humano, o nosso pai, Adam, que a paz esteja sobre ele. Foi nesse dia que Allah colocou Adão, sexta-feira, que ele retirou Adão do paraíso e colocou na terra. E vai ser na sexta-feira o dia do juízo final, o dia da ressurreição, o dia do acerto de contas. Então, a sexta-feira é um dia de extrema importância para todos nós. A sexta-feira é o dia qual todos os muçulmanos no mundo se reúnem nas mesquitas, nas casas de Allah. Veja a importância, todo mundo se reúne e no dia do juízo final, todo mundo vai se reunir em um único lugar. Lógico, com essa pandemia, nós estamos acatando os nossos queridos eruditos, os decretos deles para nós não abrirmos a mesquita e não espalharmos essa pandemia. Então vamos ter paciência e vamos rezar em nossa casa, pedindo para Deus o alívio e a salvação e o sucesso, sendo que o sucesso depende de nós abrirmos os nossos corações. Para entender Adab al-Islamia, modo islâmico. Se eu sou muçulmano, eu devo saber qual que é o modo islâmico. Não adianta falar eu sou muçulmano da boca para fora, mas não pratico os modos, não pratico a conduta, não pratico as características do Islã. Porque o último profeta que trouxe essa religião, o profeta Muhammad, que a paz esteja sobre ele, ele falou, ele tinha conduta, o caráter excelente. Quando foi perguntado para sua esposa, a Aisha, radiyallahu anha, como era a conduta, como era o caráter do profeta Muhammad, ela apenas disse, kana khuluquhu al-Qur'an. A sua conduta, o seu caráter estava conforme o livro de Allah, o Alcorão, as palavras de Deus. Praticava exatamente. E veja o que ele falou para mostrar uma conduta. Uma vez, um companheiro conhecido como Abu Huraira, Abdurrahman bin Sakhar al-Dawsi, que Allah esteja satisfeito com ele, disse, o profeta Muhammad, que a paz esteja sobre ele, sallallahu alaihi wasallam, falou assim, man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khayran aw liyasmut. Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim جاره من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه. Profeta, que a paz esteja sobre ele, falou, aquele que crê em Deus, aquele que crê em Allah, tem fé de verdade, acredita, submete. Se você acredita em Deus e no último dia, no dia do juízo final, olha o que ele falou, para provar isso, fale algo bom, fale coisas boas. Se você não tem nada para falar, fica quieto. Por quê? Algo bom é conforme ao Corão, as palavras dos sábios, sabedoria. Se você não tem nada de bom para falar, fique quieto, não fale, porque provavelmente vai estragar, vai ofender, vai caluniar e vai fofocar. E o profeta falou, essas pessoas que fofocam, calunia, etc., não sentirá o paraíso. Depois ele falou, quem acredita em Deus, em Allah e no dia do juízo final, seja generoso com teu vizinho. Ser generoso com o vizinho.
Isso faz parte da crença do muçulmano, da conduta do muçulmano, da característica de um muçulmano. Quem é hoje é generoso com o vizinho. Quem hoje bate na porta para saber se o vizinho precisa de algo? Para levar, para ajudar e assim por diante. Ser generoso. A generosidade, Al-Karam, vem dos nomes e atributos de Allah. Al-Karim, o generosíssimo. E Allah ama a generosidade, Allah é bom e gosta da bondade. Da mesma maneira que Ele é belo e ama a beleza. Seja generoso. Depois ele falou novamente, e quem crê em Allah e no último dia, no dia do juízo final, seja generoso com os visitantes. Com os visitantes. Recebeu uma visita na sua casa, ou recebeu uma pessoa de fora da cidade, ou receber imigrantes que imigraram de países em guerra, ser generoso com eles. Quantas pessoas vieram de fora? Refugiados, chegaram aqui. Quem de nós está servindo esse refugiado? Está sendo generoso com esses refugiados? Com esses visitantes que vieram para ficar conosco e fugir daquilo que eles estavam sofrendo? Isso é a conduta islâmica. Isso é ser muçulmano. Da mesma maneira que o profeta falou, sallallahu alaihi wasallam, aconselhando um companheiro quando ele viu que esse companheiro estava desesperado, estava perturbado, estava irritado. Ele chegou até o profeta de uma forma errada. Olhou para o profeta desesperado. Tem relatos que fala que ele até chacoalhou o profeta e falou: Ya Rasulallah, auxine, ó mensageiro de Allah, me recomende, me aconselhe. O profeta olhou para ele e viu que essa forma é errada. Ele apenas falou uma palavra e não falou muito. Porque a pessoa, quando está nervosa, não aceita várias palavras. Então o profeta apenas falou isso. La taghdab. Não te enfureças. Não fique nervoso. Não se irrite. O homem repetiu pela segunda e pela terceira vez. E o profeta falava: não te enfureças, não te enfureças. Numa outra ocasião, ele falou para um outro homem, o profeta Muhammad sallam, que estava nervoso, brigando com duas pessoas, discutindo verbalmente, ofendendo uma, ofendendo a outra. O profeta falou assim para os dois: eu conheço uma palavra, se vocês pronunciarem e falarem, isso vai embora. Mas tem que falar com sinceridade. Qual que é a palavra? Ele falou: diga, A'udhu billahi. Eu me amparo em Allah. Peço refúgio para Allah contra o mal do maldito demônio. Em outro relato, em outra situação, o profeta falou, sallallahu alaihi wasallam, se algum de vocês ficarem enfurecidos, nervosos, irritados, sentem. Se mesmo assim não passar, deitem. E falou, caso contrário, vão e façam ablução, ou seja, lavem as mãos, o rosto com água fria. Por quê? Porque a água apaga o fogo. E o demônio é criatura do fogo, jin, gênio. Então, nós devemos entender que essa é a conduta islâmica. Esse é o modo islâmico a qual os muçulmanos devem praticar. Por exemplo, em outro hadith, o profeta indicou e mostrou a verdadeira conduta islâmica. Como que o muçulmano deve se comportar. Recomendando
a sua nação. Ele falou, ittaqillah haythuma kunt. Tema Allah, tema a Deus, aonde quer que você estiver. Então nós devemos temer a Deus. O que é temer a Deus? Saber que Deus está sobre nós, nos observando 24 horas por dia. As palavras e, antes de falar, refletir se isso é bom ou ruim. E todas as obras. Então ele falou, tema a Deus aonde quer que você estiver. Independente do lugar, da época, do ano, do momento. A tua obrigação é temer a Deus. Depois ele disse, وَاتْبَعِي السَّيِّئَةَ الْحَسَنَةَ تَمْحُوهَا. E siga as suas condutas ruins, a sua má ação, siga elas com boas condutas. Ou seja, aquele pecado que eu fiz, se eu fazer uma boa ação, uma boa obra, essa obra vai apagar os pecados que eu fiz lá atrás. Os erros. Cada boa ação que eu fazer vai estar apagando os erros que eu fiz lá atrás. Essa é a conduta islâmica. Nós devemos sempre ficar atento para praticar a boa ação. E o que é a boa ação? Conforme ao Corão, o livro de Deus e a Sunna do profeta sallallahu alaihi wasallam. Depois ele falou também, وَخَالِقْ النَّاسِ بِخُلُقْ حَسَنٍ. E tenha para com as pessoas uma conduta excelente. A conduta excelente, eu sou obrigado, como muçulmano, ter para com os demais. Ter uma conduta para com os muçulmanos e para com os não muçulmanos. A melhor conduta. Esse é o modo islâmico. Se eu fazer isso, eu vou estar praticando a religião que eu digo que eu estou seguindo, que é o Islã. O muçulmano deve saber, para ter uma conduta elevada, ser bom com toda a criação, com todos os seres humanos, o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam falou, irhamu man fil ard, yarhamakum man fis sama. Al-Hadith, ou kama qala salam. Ele diz, tenham misericórdia, tenham piedade, tenham misericórdia para com quem está na terra. Assim sendo, Allah, Deus, aquele que está acima dos céus, terá piedade e misericórdia de vocês. Todo mundo quer misericórdia, todo mundo quer piedade. Basta eu ser misericordioso e ser piedoso para com os demais, para com os outros. Isso faz parte do modo, da conduta, do caráter islâmico. Outra conduta que não podemos esquecer, quando Ibn Abbas, o primo do profeta Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, conhecido como Abdullah ibn Abbas, ele era uma criança, um garoto, ele estava junto com o profeta Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, atrás dele, andando com o profeta. E o profeta gostava de andar com as crianças, ensinar as crianças. O profeta olhou para a criança e falou, Ya ghulam, inni u'allimuka kalimat. Ó garoto, ó guri, eu irei te ensinar algumas palavras. Então o garoto ficou atento. Quais são as palavras que o mensageiro de Allah irá me ensinar? Então o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam disse, Ihfadillah yahfaduka, Ihfadillah tajiduhu tujahaka. Se apegue em Deus, fique com Allah. Se você estiver com Allah, Allah vai preservar e vai te proteger. Fique com Deus, fique com Allah. Se você estiver com Allah, Allah vai orientar os seus caminhos. O que é ficar com Deus? Ficar com Allah é obedecer às suas leis. É praticar o Alcorão. É praticar a Sunna. É estudar. É ser benevolente para com os demais, para com os pais, para com toda a família, para com os vizinhos. Ser generoso. Fique com Allah.
confiar em Allah, porque depois ele falou assim: إذا سألت فاسأل الله وإذا استعنت فاستعن بالله. Se você pedir, suplicar, peça só para Deus. Suplique só para Deus. Se você quiser a ajuda, o único que pode te ajudar é Deus. O ser humano, igual a você, é fraco. Não tem poder. Agora, aquele que pode te ajudar, aliviar a sua situação, tirar você do abismo, te dar o sucesso, é somente Deus, Allah, o único todo-poderoso. Veja que ele falou: وأعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك وإن اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك. Saiba, se todos os povos, todas as nações se juntarem para te beneficiar em alguma coisa, te ajudar em alguma coisa, ninguém vai te ajudar, ninguém vai te beneficiar, somente aquilo que Deus permitir. E se eles juntarem para conspirarem, atrapalharem, prejudicarem você, eles não vão fazer nada, exceto aquilo que foi escrito para você, que vai cair sobre você. E assim, rufiat al-aqlam, as canetas se levantaram, wajaffati as-suhuf, e as folhas se secaram. Significa, aquilo que Deus escreveu para você, não, ninguém pode mudar, ninguém, somente Ele, Allah. Ele, o decreto, o divino, é Ele, o Todo-Poderoso. Sabendo disso, eu devo então saber que traz vários benefícios. Um dos benefícios é saber, não adianta eu me desesperar. O que for acontecer, vai acontecer. Basta eu andar no caminho certo, fazer por onde e confiar. Se aquilo que tanto eu desejo acontecer, eu devo falar graças a Deus. Alhamdulillah. E se aquilo que eu tanto desejo não acontecer, acontecer uma outra coisa que eu não gosto, devo falar graças a Deus sobre todos os acontecimentos. Alhamdulillah ala kulli hal, porque Deus sabe o que é melhor para mim e Ele está me preservando de algo que eu não sabia, só que Ele sabe. Então tudo que acontece com um crente, com um muçulmano, é bom para ele. Tudo que acontece com o ser humano é bom para essa pessoa. Porque um verdadeiro crente sabe, quando ele sofre a calamidade, a doença, a perda, se ele é paciente, perseverante, confiante em Deus, saiba que aquilo está sendo tahur, purificação. Deus está purificando a sua alma, apagando os seus erros. E ele vai ter o quê? Al-Jannah, o paraíso. E isso só acontece com um crente verdadeiro, com um submisso a Deus, com um devoto a Allah, o único todo-poderoso. Faz parte também dos modos islâmicos, da conduta islâmica, aquilo que o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam disse: Inna mimma adraka an-nas min kalam an-nubuwwati al-ula idha lam tastahi fasna'a ma shit. Aquelas palavras que as pessoas encontrarem, palavras das profecias do profeta Muhammad, palavras do Alcorão, vocês adquiriram esse conhecimento. Se mesmo assim, com esse conhecimento que vocês adquiriram, o conhecimento do monoteísmo puro e sincero e verdadeiro, vocês não terem pudor nem vergonha, então façam o que quiser, pois aí Allah basta. Significa que dentro da religião do Islã, um verdadeiro muçulmano, uma verdadeira muçulmana deve ter pudor, vergonha, conduta, e não fazer tudo o que quer, falar tudo o que deseja,
praticar tudo o que deseja. E sim, como falamos no início, se eu tenho algo de proveito, de benefício, bom para falar, eu falo. Caso contrário, o melhor é eu ficar quieto e escutar, aprender. Porque faz parte da conduta de um verdadeiro muçulmano aprender, estudar, adquirir sabedoria, para pegar essa sabedoria e colocar em prática. Praticar, fazer, trabalhar, para só depois eu querer divulgar e levar para a pessoa praticar isso. Não adianta eu querer divulgar para a pessoa o Islã se eu não conheço o Islã. Não adianta eu querer divulgar para a pessoa o Islã se eu não pratico o Islã. Eu devo saber do Islã, aprender o Islã, praticar o Islã e divulgar o Islã, sendo perseverante, sendo paciente, confiante em Allah. Quando sair de casa, essa é a confiança. Quando sair de casa, primeira coisa que eu falo, Bismillah, em nome de Allah, Tawakkaltu ala Allah, para mim basta Allah, wala hawla wala quwwata illa billah, e não há força nem poder que pode mudar a situação, exceto Allah. Al-Ali, Al-Azim, o Altíssimo, o Grandiosíssimo. Alhamdulillah, louvado seja Allah, graças a Allah, o Todo-Poderoso, Senhor dos mundos. Quando você acordar e dizer, passando a mão sobre o seu rosto, fala Alhamdulillah, Alhamdulillahi, alladhi ahyana ba'd ma amatana wa ilayhi nushur. Louvado seja Allah, graças a Allah que me deu a vida depois de ter me dado a morte, e para Ele retornaremos. Allah vai abençoar o seu dia. Agradeça a Allah quando acorda, agradeça a Allah durante a tarde, agradeça a Allah durante a noite. Suplique, invoque a Deus. Está com problema, está com calamidade, está sofrendo, está triste. Abra o livro de Allah, as palavras de Allah, as palavras milagrosas. Faz sujud, prostração, coloca essa testa, que é algo precioso, é algo que Deus colocou o cérebro da pessoa, consciência. Abaixe a cabeça, proste para Deus, chore, fale, reclame para Ele. Levante a cabeça, é certeza absoluta que a solução Allah vai mandar para você. A tranquilidade Allah vai colocar no seu coração. Allah não mente. Allah disse no Corão, Ala bidhikrillahi tatma'innal qulub. E não é que somente com as lembranças e a recordação em Allah os corações ficam tranquilizados? É isso. Se você quer ter o coração tranquilo, ter a paciência, ter dignidade, ter conduta, ter nobreza, ser elevado nessa vida e na outra, Alayka bil Qur'an. Pegue o Alcorão, agarre o Alcorão, seja companheiro do Alcorão. Hoje é sexta-feira, quem lê a Surat al-Kahf, a Sura da Caverna, Allah perdoa os seus pecados e erros. Allah perdoa os pecados dessa sexta até a próxima sexta e mais 3 dias. Presente do grandioso, do Criador, para nós, criaturas fracas, de Deus o único Todo-Poderoso. Em seu recado de extrema importância, que eu dou para todos. Nessa sexta-feira, nós devemos suplicar a Deus, para Deus aliviar para nós essa pandemia, nos eliminando essa pandemia da gente e fazer a gente tomar nossa vida, nossa rotina, normalmente, como nós estava a fazer antes. Mas nós devemos voltar para Deus, arrependidos. Se arrependa para Deus, todos os dias. E o profeta Muhammad, o mensageiro de Allah, fazia isso 100 vezes ao dia, ou 70 vezes ao dia, falava, Astaghfirullah wa atubu ilay. Eu peço perdão a Allah e volto para Ele arrependido.
Faça isso. Allah vai perdoar seus pecados, vai mandar o provento para você e vai abençoar a tua vida. Ah, o único, o todo-poderoso, esse dia é grandioso. Ele é o grandioso, o maior do que tudo. Eu peço a Ele que abençoe os nossos lares, as nossas famílias, dê para nós o sustento benéfico, conhecimento amplo, dê para nós obra aceitável. Eu peço a Ele que nos livre da hipocrisia, da incredulidade e faça de nós pessoas verdadeiras. Wa sallallahu alayhi wa sallam, walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Barakallahu fikum. Qualquer dúvida, coloque no comentário, nós iremos responder para vocês.